Nós chegamos diante do ponto que é o que eu penso ser o motivo pelo qual Jesus levou aquela família a experimentar aquela situação naqueles dias. Motivo pelo qual aprove Deus na sua providência eterna, na sua soberania, fazer com que essa família passasse por essa morte. É isso que nós vamos ver hoje. Nós iniciamos a leitura desse capítulo na semana passada. Fomos do verso 1 até o verso 16. E hoje eu quero expor para os irmãos do verso 17 até o verso 27. Acompanha comigo a leitura a partir do verso 17. João capítulo 11, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos para que o Senhor nos conduza mais uma vez na exposição e na compreensão da sua palavra. E amém. Nós vimos na exposição anterior, que iniciou no verso 1 desse capítulo 11, que João traz aqui nessa passagem o registro do último sinal que ele registra no seu livro. O último sinal, não foi o último sinal que Jesus realizou, né? Tão sublime quanto esse, tem a própria ressurreição de Jesus Cristo. Mas João traz esse 7º sinal aqui com um objetivo muito claro, que é nos levar ao entendimento de que Jesus é o Deus que tem capacidade de vencer a morte. O tema central desses versos que nós vamos ver aqui é Jesus dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós vimos que João tem por objetivo com esses textos aqui nos levar a render a nossa mente, render as nossas emoções e a nossa vontade diante desse Jesus Cristo que é Deus poderoso para vencer a morte. Outra coisa que nós vemos na exposição anterior é que, infelizes homens e mulheres que somos, se nós esperarmos em Jesus Cristo apenas essa vida. Com textos como esse, Jesus, através de João, vai nos levar ao entendimento que nós não podemos focar as nossas energias e as nossas expectativas apenas nessa vida. Essa vida ela é curta, dura e incerta. Nós vimos que desde que nascemos nós estamos em um processo contínuo de enfraquecimento das nossas forças físicas, em que em determinado instante da nossa vida essa força física ela vai se acabar. Lázaro de Betânia representa aqui
Todos nós que vivemos nessa terra, que estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a esse mundo. Por isso que salta aos nossos olhos a ideia de que nós não devemos fixar as nossas expectativas em Jesus apenas nessa vida. E nós vimos que seríamos infelizes se nós esperássemos em Deus apenas aqui, nos levando a colocar os nossos olhos diretamente na eternidade. Esse é o foco de João com esse texto, que nós vamos enxergar quando ele vai nos explicar o que é a verdadeira vida e o que é a verdadeira morte. Outra coisa que nós vemos aqui é que uma família amada por Jesus Cristo também sofre. Adoradores também experimentam momentos ruins e difíceis, momentos de dores. Maria era uma mulher adoradora. Essa Maria, irmã de Lázaro. Marta, Lázaro, era uma família amada por Jesus Cristo e ainda assim não foram poupados do sofrimento, nos levando a entender que o sofrimento na vida de um crente não é sinal de desamor de Jesus Cristo, mas pode ser sinal que você está exatamente onde Ele gostaria que você estivesse, para operar algo que somente através dessa experiência você poderia experimentar dele. Nós vemos também aqui que Jesus tem o controle de todas as coisas. No verso 4 até o 6 desse capítulo 11, nós vemos Jesus dizendo que aquela morte a qual aquela família estava enfrentando, ou aquela enfermidade que aquela família estava enfrentando, não era para a morte. Ele estava no controle da situação. Tanto que depois que ele recebe a notícia de que Lázaro está muito enfermo, próximo da morte, ele ainda fica mais 2 dias onde estava, nos revelando o seguinte: eu tenho o controle de todas as coisas. E por fim, nós vimos aqui que o objetivo de Jesus Cristo, com essa experiência, é, em primeiro momento, levar os seus discípulos a uma experiência incrível, de fortalecimento da sua fé. Por isso que ele vai dizer nos versos anteriores: eu me alegro por não estar lá com Lázaro em Betânia, por causa de vocês. Vocês serão fortalecidos através daquilo que vocês vão presenciar. E aí nós entramos naquilo que nós vemos agora, a porção que nós lemos aqui do verso 17 ao 27. Nós vamos ver aqui que Jesus dá um novo significado para a vida e para a morte. Eu não sei qual é a visão que você tem da vida. Eu não sei como você encara a morte, mas com essas palavras, Jesus apresenta para os homens, apresenta para seus discípulos e para nós, um novo significado para a vida e para a morte. E aqui nós vamos ver, dos versos 17 até o 24, o que há de comum na morte. Em toda morte há choro, luto, dor, sofrimento. Em toda morte há dúvida. Em toda morte há a fé abalada, fragilizada. Em toda morte há decepção. Em toda morte há consolo, conforto da parte de Deus. Dos versos 17 ao 24, nós vemos aquilo que é comum em toda morte. E dos versos 25 a 27, nós vemos o que Jesus chama de vida e o que ele chama de morte. Vida e morte são diferentes na ótica de Jesus Cristo, e ela passa a ser diferente na vida de todo cristão. É isso que eu quero ver com os irmãos essa noite. Então, olhando imediatamente aqui para o nosso verso 17, João vai dizer o seguinte, vai acompanhando comigo aí. Eu pretendo ser breve e direto na exposição desses versos. Verso 17 do capítulo 11, João vai dizer: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. 4 dias se passaram do sepultamento de Lázaro. Eu disse que aqui esses versos registram o que há de comum na morte: o sepultamento, comum em toda a morte. E
Mas o interessante é, mesmo que aqui há o que há de comum em toda morte, nós vimos já que essa morte, ela é diferente de todas as outras. A morte de Lázaro, amigo amado de Jesus Cristo, tem um caráter diferente de todas as outras mortes. Há um objetivo claro da parte de Deus com essa morte. Essa é a ideia que João quer nos trazer. Quando João inicia esse verso 16, afirmando: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. A ideia de João aqui é nos levar a levar o leitor a se espantar, a se admirar com o que vai acontecer nos versos posteriores. Ele quer mostrar o seguinte: olha, há 4 dias esse homem está morto. É certo que o seu corpo já está entrando em decomposição, e isso faz com que o sinal de Jesus nos olhos do leitor tome uma proporção incrível, majestosa, faz com que nós nos apaixonemos por esse Jesus Cristo, que é capaz de reverter aquilo que para os homens é irreversível. João tem por objetivo com essa fala preparar o nosso coração para que nós nos encantemos com esse gesto de Jesus Cristo, que nós vamos ver mais à frente. Um homem já com seu corpo entrando em decomposição experimentaria do agir de Cristo. O impossível aconteceria, o inesperado, aquilo que é inatingível para a mente humana, estaria diante dos olhos de seus discípulos. João deseja nos levar a nos encantar com aquilo que vem pela frente. Já há 4 dias esse homem estava morto e sepultado. No verso 18, ele vai dizer assim: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. O gesto de Jesus, a atitude de Jesus em ir até Lázaro, nós vimos aqui na semana passada que espantou seus discípulos. Lá no verso 7, quando ele diz: vamos outra vez para a Judeia, os seus discípulos ficam assustados com aquilo. Por quê? É justamente em Jerusalém que habitava um povo que respirava ódio contra Jesus Cristo e que instantes antes tentaram matá-lo, pegaram em pedras para apedrejá-lo. João faz questão de registrar que Betânia estava próximo de Jerusalém, mostrando para nós, mostrando para seus leitores, o risco que Jesus assume indo até Lázaro. Isso já nos mostra, irmãos, aquilo que Jesus disse anteriormente, que o comprometimento do Filho de Deus é com a vontade do Pai. Independente do que a vontade do Pai reservava para ele na terra, o compromisso principal de Jesus Cristo é ver a obra de Deus sendo realizada. Ele compara no capítulo 4 desse mesmo texto, desse mesmo livro, a obra de Deus na terra, a qual ele tinha que cumprir, como sendo algo fundamental para a sua vida, ou que aquilo que significa, o que dá sentido para a sua vida na terra. Lá em João 4,34, Jesus vai dizer assim: a minha comida é fazer a obra do Pai, cumprir com a sua vontade, cumprir com as suas obras. Ou seja, realizar o plano de Deus era para Jesus Cristo o que dava sentido para a sua vida na terra. Por isso nós vemos que João registrando que Jesus está assumindo um risco elevadíssimo, voltando para aquela região onde havia homens que respiravam ódio contra ele. O risco foi assumido por amor à obra de Deus, por amor ao plano eterno do Senhor. Já abrindo aqui um parênteses para ilustrar, olha para mim e para você, pensa no seu coração, o que você já assumiu de risco por amor à obra de Deus? O que você já assumiu de perigoso? O que você já assumiu de complicado pelo simples fato de amar a Jesus Cristo?
É diante disso que João deseja saltar os nossos olhos, colocar os nossos corações, dizendo: por amor aos propósitos eternos, Jesus não tinha medo de correr riscos. Ele volta para Betânia, onde os homens queriam matá-los. No verso 19, isso também pode ilustrar mais ainda essa fala, quando ele diz assim: muitos dentre os judeus tinham ido ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Nós não podemos pensar que todos dentre aqueles judeus que estavam ali pranteando com Marta e Maria a morte de Lázaro eram amigos de Jesus Cristo, como Marta e Maria eram amigas de Jesus Cristo. Nós podemos afirmar que talvez dentre esses muitos judeus, havia ali pessoas que também respiravam ódio mortal contra Jesus Cristo. Mais uma forma de enxergar o risco assumido por Jesus. Nós vamos ver que entre esses homens, lá no final desse capítulo, mais precisamente aqui no verso 45, nós vamos ver que muitos dentre aqueles judeus creram depois daquilo que viram. Em contrapartida, muitos outros daqueles judeus viram exatamente a obra de Jesus Cristo como uma oportunidade para entregá-lo para os fariseus, para entregá-lo para as autoridades de Israel que queriam matá-lo. Eles usaram aquilo, ao invés de servir como uma manifestação de quebrantamento dos seus corações diante do poder de Jesus Cristo, foi motivação para que eles se levantassem e corressem para os judeus e entregá-lo, dizendo: Jesus Cristo está fazendo grandes coisas, vocês precisam dar um jeito nesse homem. Esse é o risco assumido por Jesus Cristo, para cumprir com o plano de Deus. Ainda no verso 19, o objetivo desses judeus lá era cumprir com uma obrigação da sua tradição. Eles foram para consolar a respeito de seu irmão. Marta, a família de Marta e Maria e Lázaro, certamente era uma família proeminente naqueles dias. Talvez uma família de posses. Isso vai ficar mais fácil de ser entendido no capítulo 12, quando Maria derrama um perfume precioso sobre Jesus Cristo. Um perfume que daria para, nas palavras de Judas, cuidar de muitos pobres. Isso nos leva a entender que essa família ela tinha uma certa posição, um certo status na sua sociedade. E era comum entre os judeus, irmãos, a prática de passar 7 dias pranteando com uma família que perdeu um ente querido. Esse é o objetivo daqueles judeus ali também. Eles estavam lá para chorar com Marta e Maria, para consolar Marta e Maria pelo fato de terem perdido um irmão valoroso. Isso que nós vemos aqui. É comum na morte você ter pessoas que te consolam. Isso é comum na morte. É comum na morte você ter pessoas que cumprem um papel de se importar com você, e que você também passe a cumprir aquele ritual do velório. E talvez você vá lá apenas para cumprir com o papel social. Isso é comum em toda morte. Pessoas se importando com outras pessoas, na dor dessas pessoas. Então o que nós vemos aqui, a princípio não é nada incomum, mas João nos prepara para uma morte que pode ser tudo, menos qualquer coisa, menos qualquer morte. Vamos ver o caráter especial daquilo que é registrado. Verso 20, acompanha comigo. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Tanto no Evangelho de Lucas, aqui como nesse Evangelho, a diferença de temperamento entre essas duas irmãs é nítida, muito claro,
Marta, ela é apresentada para os leitores das Escrituras como sendo uma mulher irrequieta, ansiosa, super ativa, sempre atarefada, sempre preocupada com os afazeres domésticos. Nós vamos ver no registro, em outro evangelho, dizendo que enquanto Jesus estava ensinando na sua casa, Marta estava preocupada com os afazeres domésticos, cuidando daquela correria de ser uma boa hospitaleira, enquanto Maria estava assentada aos pés de Jesus Cristo, ouvindo o ensinamento do Mestre. Marta chega para Jesus e vai dizer: Mestre, não te importas? Enquanto eu estou aqui cuidando de todos os afazeres domésticos, correndo atrás das coisas para servir vocês, Maria está aí sentada te ouvindo. E Marta vai ouvir de Jesus a seguinte fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu se assentar aos meus pés para ouvir os meus ensinamentos. Certamente, talvez o cenário que nós podemos ver aqui nesses dias de pranto seria uma Maria calma, triste, assentada, chorando, e uma Marta andando de um lado para o outro, em pranto, desespero. O que vai ser da nossa família? Agora, ele era o homem da casa. E agora, quais são as expectativas para nós? Elas viviam em uma sociedade em que a mulher, quando perdia os homens da casa, elas ficavam à mercê do favor de outros, porque não tinham valor em si mesmo. Elas se veem numa situação complicada. Lázaro, o único homem da casa, está morto, e agora o que vai ser de nós? Imagina então Marta nesse desespero. Podemos ser levados ao entendimento de que Jesus manda chamá-la em primeiro lugar. Conhecendo o temperamento de Marta, ele vai pensar o seguinte: olha, ela tem que ser a primeira a ser consolada, ela tem que ser a primeira a ser confortada por mim. Busquem Marta. Por isso que nós, no verso 20, vemos aqui: Marta, então, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Foi a primeira a ser consolada por ele. O que é comum na morte? Na morte de um ente querido há consolo, da parte de Deus, da parte dos entes queridos, da parte dos amigos, dos familiares. Por enquanto, nada diferente até aqui. Um defunto, pessoas pranteando o defunto, pessoas confortando aqueles que pranteiam. Aparentemente tudo comum. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus. João começa a nos levar aqui a um diálogo que é intrigante, a uma afirmação intrigante, a resposta de Jesus Cristo, que também são intrigantes. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Essa afirmação que Marta faz, ela tem uma intrigante mistura de fé com decepção. Continua sendo comum na morte de um ente querido. Nós, quando passamos por um momento de dor, de luto, nós não deixamos de crer que Deus é soberano, nós não deixamos de crer que Deus tem cuidado sobre todas as coisas, mas ainda assim o nosso coração ele é movido de decepções, de tristeza. Por enquanto está tudo dentro do normal, mas há aqui essa mistura interessante de fé com decepção nas falas de Marta. Marta vai dizer assim: Jesus, perceba, onde está a fé dessa mulher? E imediatamente a sua expressão de decepção: Senhor, se estiveras aqui. Há uma partícula aqui que nessa tradução não aparece, mas que nos permitiria traduzir essa fala da seguinte forma: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, de qualquer forma, meu irmão não teria morrido. Era como se ela dissesse para Jesus: olha, eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor encontraria algum meio para curá-lo, porque nós contemplamos com nossos olhos tudo aquilo que o Senhor fez.
Nós vimos cegos sendo curados, surdos, mudos sendo curados, endemoniados sendo curados, nós vimos coxos sendo curados, e nós vimos o Senhor agindo de uma forma incrível. Certamente o Senhor encontraria algum meio de mudar a situação do meu irmão. É uma expressão de fé, de confiança na história que ela vive com Jesus Cristo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, de qualquer forma, ele seria curado. Mas perceba, ao mesmo tempo que tem essa declaração de confiança de Marta, o peso da sua palavra demonstra decepção. Como se ela dissesse: Senhor, eu tenho certeza, se o Senhor estivesse aqui, o cenário seria outro. Mas o Senhor não estava. O Senhor não estava. Certamente Marta deve, na sua ansiedade, ter repetido essa frase inúmeras vezes. Talvez de um lado por outro, Lázaro ainda enfermo, antes da morte, e ela poderia repetir para si mesma inúmeras vezes: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui, o cenário seria diferente. Mas ele não estava. Erra aquele que pensa que Marta estava repreendendo Jesus aqui. Não é uma repreensão. Aqui há uma expressão genuína de confiança. Olha, se o Senhor estivesse, certamente, eu tenho certeza, se o Senhor estivesse, o cenário da vida do meu irmão seria outro. Seria diferente. Há uma confiança nas palavras de Marta. Porém, há também essa decepção. Marta teve experiência com o Cristo curador. E nós vamos ver, irmãos, que isso aqui começa a ser desenhado para nós, o objetivo de Cristo com essa história, com esse sinal. Marta estava habituada com um Cristo que tinha capacidade de curar, mas ela ainda não estava habituada com um Cristo que tem poder para trazer vida. Porque ainda não era claro para Marta a ideia não era plenamente claro para ela a ideia de que Jesus era Deus. Por isso é possível ver esse teor de decepção na sua fala. Não teria morrido o meu irmão. No verso 22 tem uma outra declaração interessante e que também intriga. No verso 22 Marta vai dizer assim: mas ele não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Perceba aqui algo interessante. Entre os comentaristas bíblicos, essa fala de Marta no verso 22, ela não é unânime o significado dela. Muitos vão dizer que Marta estava dizendo aqui que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido, e que agora ela entendia que Jesus poderia pedir para Deus e ressuscitaria Lázaro. Muitos comentaristas partem para essa interpretação. Penso que não, particularmente, principalmente olhando para o verso 24, quando ela diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. No verso 39, ela também, depois que Jesus manda tirar a pedra, ela vai dizer: mas Jesus já faz 4 dias e já está em decomposição. A fala de Marta aqui, ela é intrigante, ela é meio que misteriosa. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Penso que João quer nos mostrar, através dessas falas de Marta, que apesar da sua expectativa ter sido frustrada, ela não deixou de crer na íntima relação que o filho tinha com o pai.
apesar das coisas não terem acontecido da forma como ela esperava. Ela gostaria que Jesus estivesse lá para mudar o cenário, para curar o seu irmão, para que ela não precisasse passar pela dor da morte, do luto. Mas, apesar das coisas não terem saído conforme a sua expectativa, ela não deixou de crer que há uma íntima relação entre Jesus Cristo e o Pai Eterno. Por isso que ela vai dizer: eu ainda creio que o que o Senhor pede a Deus, Deus te concede. É por isso que nós cantamos isso que cantamos aqui. É como se Marta estivesse dizendo para nós o seguinte: olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se tudo estiver contrário àquilo que é a minha oração, que é o meu pedido, Ele não deixa de ser Deus, porque soberano é Ele, eu sou servo. A minha oração serve apenas para mostrar a minha fraqueza e total dependência de Deus, e não o meu poder em relação àquilo que eu peço. Bem sei que aquilo que o Senhor pedir, Deus é fiel para te conceder. Eu ainda creio, ainda que as coisas fugiram ao meu controle. Irmãos, agora olhando para nós, será que você consegue entender isso na sua vida? Será que você consegue fazer essa oração de Marta? Dizer para Jesus Cristo assim: Jesus, olha, as minhas orações não estão sendo atendidas. Jesus, nada que eu peço o Senhor me dá. Jesus, eu já fiz um teste, eu já até determinei, eu já até repreendi, eu até amarrei, mas as coisas não acontecem como eu peço. Será que depois disso, você e eu conseguimos fazer uma declaração como essa e dizer assim: olha, apesar das minhas orações não terem sido respondidas da forma como eu esperava, apesar das minhas expectativas terem sido frustradas, eu continuo crendo que Tu és o Filho de Deus? Ou será que a minha fé e a sua fé é determinada por aquilo que nós conquistamos nele? Enquanto Ele está fazendo o que eu peço, eu estou crendo que Ele é o meu Senhor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando tudo acontece da forma como você deseja, guarda isso, ó. Quando tudo acontece da forma que você deseja, o Senhor da sua vida não é Deus, é você mesmo. Deus é meu Senhor quando as coisas acontecem do jeito que Ele quer. Mas também sei, mesmo agora, continuo crendo, Tu és o Filho de Deus. Tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Amém? Amém? Aleluia. Verso 23. Declarou-lhe Jesus. Jesus começa a nos levar ao clímax desse momento. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Irmãos, essa aqui, no verso 23, é a fala de um Deus soberano. É a fala de um Deus que rege a existência. É a fala de um Deus que governa a história, que determina a história e que providencia para que ela aconteça da forma como Ele escreve. Jesus diz: seu irmão há de ressurgir. Isso aqui é a fala de um Deus que está no controle da situação. Ele havia dito no verso 4: essa morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Ele sempre esteve no controle da situação. Mais uma vez, entenda, meu querido, quando as coisas não saem da forma como você espera, Deus não perdeu o controle da situação da sua vida. Deus nunca perde o controle da regência da história da humanidade. Nenhum dos seus dias, em nenhum dos seus dias você experimentou de um desvio da atenção do Senhor. Sabe aquela experiência ruim? Aquele momento de dor? Aquela decepção? Sabe aquela decepção? Então, não foi o momento em que Deus fechou os olhos para a sua vida.
Mas um momento que, apesar da sua incompreensão, apesar da minha incompreensão, os planos decretados na eternidade estavam sendo feitos. Seu irmão há de ressurgir. Essa enfermidade não é para a morte. Foi isso que eu disse. Eu fico pensando em Marta e Maria ouvindo isso. Quando o mensageiro volta, porque o mensageiro havia dito para ele, Jesus havia dito para eles o seguinte, para o mensageiro: olha, chega lá, diz para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte. 2 dias de viagem, retornando. Quando o mensageiro chega em Betânia, Lázaro está morto. O mensageiro vai chegar para Marta e vai chegar para Maria dizendo: olha, Jesus manda dizer que essa enfermidade não é para a morte. Mas como? Já foi. Lázaro já está morto. Deus não perdeu. Jesus não perdeu o controle da situação. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Uma tradução talvez melhor seria: vai se levantar, vai voltar. No verso 24, Marta vai expressar aquilo que é comum em dias de dores. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Agora preste atenção aqui, irmãos. Até aqui nós vemos uma Marta entre a fé e a decepção, entre confiar que Cristo tem poder, mas estar enfrentando uma dor que a decepcionou por completo, intensamente, e gera-se essa dúvida quanto à real situação em que elas se encontravam, o que seria da sua vida agora daqui para frente. E agora nós vemos Marta dividida entre o passado e o futuro. Eu sei. É interessante essa declaração, porque muitas vezes você também diz que sabe. Muitas vezes, quando há uma repreensão da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida, nós dizemos: não, já sei. Jesus vem com a expressão dizendo: olha, agora eu farei, eu estou agindo, eu estou fazendo. Não, eu já sei, o Senhor vai fazer. A implicação das palavras de Cristo era: agora, nesse momento, eu estou no controle da situação. O pensamento de Marta é: eu sei, lá na frente, no futuro, Lázaro vai ressurgir. Perceba, nós vemos uma mulher que não tinha dificuldade nenhuma em crer que Jesus curou, que Jesus fez grandes coisas no passado, porque ela presenciou isso. Uma mulher que não tinha dificuldade nenhuma em crer que Jesus faria algo no futuro, talvez um futuro muito distante. Os planos aconteceriam como ele disse que faria. Uma mulher que não tem dificuldade para crer no que Cristo fez e no que Cristo fará, mas dificuldade para crer e discernir o que Cristo faz. Ela cria no Cristo que curou, ela cria no Cristo que tem poder para fazer algo no futuro, mas tinha dúvidas com relação ao Cristo que governa a existência no dia em que conversa com ela. Dúvidas para crer no Cristo que no momento em que olha nos olhos dela, está no controle da situação. Isso não é diferente comigo e com você. Como crentes, como bons crentes, nós não temos dificuldade para crer nas Escrituras. Nós não temos dificuldades para crer que aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Nós não temos dificuldade para crer que Deus fará grandes coisas no futuro. Mas temos dificuldades para crer que nesse exato momento Ele está governando a nossa vida. Temos dificuldade para crer que no momento da dor, Deus ainda está reinando sobre a nossa vida. No momento da decepção, no momento enquanto tudo é contrário, Deus ainda está governando a nossa vida. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não seja como um crente dualista. Não seja como aquele crente que pensa que Deus só governa quando Satanás deixa. Nós vivemos em uma geração de evangélicos, de crentes que pensam
que o mundo espiritual é uma guerra entre Deus e o diabo, em que eles ficam pau a pau lutando e Deus vai vencer nos 45 do segundo tempo, na prorrogação. Como se Satanás ou se o reino das trevas fosse uma força igual, porém oposta a Deus. Entenda uma coisa: Deus é soberano sobre a existência desde o início até o fim. Deus é quem governa todos os acontecimentos da terra, ainda que fuja da sua compreensão, ainda que sejam momentos ruins para mim e para você, aparentemente dolorosos ou realmente dolorosos, momentos em que aparentemente Deus parece que fecha os olhos. Entenda, Ele ainda está reinando, Ele não deixou de reinar. Nós vemos uma mulher que não tem dificuldade para crer que Deus fez, não tem dificuldade para crer que Deus fará, mas tem dificuldade para crer que Deus faz. Perceba uma coisa: o que acontece neste lugar aqui, em nossas noites de culto, em nossas noites de estudo bíblico, não está preparando você apenas para a eternidade, está preparando você para segunda-feira, está preparando você para quando você chegar lá em casa o que a vida te apresenta é uma pindaíba desgraçada. Está apresentando, está capacitando você para quando você chegar lá e encontrar aquele parente, aquele ente querido que carece da sua misericórdia, em que você não consegue encontrar em sua mente saída para ele. Nós estamos aqui sendo apresentados a um Deus que faz, que nesse exato momento governa a existência, ainda que nós não entendamos como Ele faz isso. Até aqui é apresentado para nós tudo o que é comum de uma morte: fé, choro, decepção, consolo, tristeza. Mas a partir do verso 25, Jesus nos mostra qual é o objetivo que Ele tem com esse sinal. Olha o verso 25 aí comigo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus aqui, irmãos, nos leva ao entendimento do porquê Lázaro passou por aquilo, por que Marta passou por aquilo, por que Maria, uma adoradora, uma serva de Jesus Cristo, passou por uma experiência tão ruim. Jesus queria ensinar para essas mulheres aquilo que talvez não seria possível ensinar de outra forma. Jesus queria mostrar para mim, para você e para elas o que é a verdadeira vida e o que é a verdadeira morte. Ele inicia o ponto, esse aqui é o versículo chave de toda essa passagem. Ele inicia o tema central da passagem dizendo: eu sou. Quando Jesus se refere a si mesmo dessa forma, eu sou, Ele está levando a nossa mente, Ele está levando a mente dos seus discípulos a pensarem o seguinte: aquilo que está prometido por Deus, um Messias, um Salvador, o Filho de Deus que reinaria sobre a humanidade, se realiza em mim. Por isso que no final do verso 27, Marta vai dizer: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ficou claro, Jesus está mostrando: eu sou tudo aquilo que eu digo. E nesse caso ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Um novo sentido para a vida é dado aqui, um novo sentido para a morte. Quando ele diz eu sou a ressurreição,
É como se ele dissesse o seguinte: não há ressurreição sem mim. Quando ele diz eu sou a vida, é como se ele dissesse: não há verdadeira vida sem mim. Aqui nós somos levados ao entendimento da verdadeira vida, da verdadeira morte. Um exemplo aqui, ó. Muitos homens pensam que a vida a vida tem início quando o indivíduo nasce e termina quando ele morre. Não é assim? O que é a vida? A vida começa quando o indivíduo nasce e termina quando morre. Isso é a vida. Com essa experiência, Jesus introduz um novo sentido para a vida, dizendo: a vida começa quando o indivíduo crê. E essa vida jamais tem fim. A verdadeira vida aos olhos de Deus, a vida espiritual dada por Deus, a vida que é a única e verdadeira de fato, que perdurará para a eternidade, começa quando você crê e jamais tem fim. Eu sou a ressurreição. É como se nós pudéssemos reconstruir da seguinte forma: eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a vida, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Com esse texto aqui, é possível nós entendermos o que a morte significa para o cristão. Então a vida é quando você passa a crer. Ali começa a verdadeira vida, não quando você nasce. Por isso, pais, quem aqui é pai? Sabe o que nós temos feito em casa? Sabe o que eu tenho feito em casa? Orado para que meus filhos creiam. Porque somente quando eles creem, eles passarão a viver. É somente quando você crer, porque você nasce de novo. É isso que Jesus chama de novo nascimento. Eu tenho orado para que meus filhos creiam, porque só assim eles experimentarão da verdadeira vida. E com Cristo aqui então, com esse texto, nós aprendemos o que é a verdadeira morte. Para o cristão, a morte não é o fim. Jesus quer mostrar aqui que para o cristão a morte é simplesmente uma promoção. Não é um ponto final, é uma vírgula que te introduz para algo muito mais sublime, que é a presença de Deus por toda a eternidade. É por isso que em Filipenses capítulo 1, verso 21, nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: olha, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Só o cristão verdadeiro consegue ter discernimento de uma coisa como essa. Isso faz com que não temamos mais a morte, com que não tenhamos a morte como algo que desola, como algo que tira o chão. O verdadeiro cristão tem na morte a promoção dos seus dias, porque o coloca em contato direto com o seu Salvador, com o seu Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é a morte para o cristão. Verso 26: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Com essa fala, Jesus mostra o seguinte: é como se ele dissesse assim: e todo o que vive em mim não morrerá. Todo o que crê em mim não morrerá. A verdadeira vida para Jesus Cristo só é possível quando você se liga a Ele. Entenda uma coisa: se você viver todos os seus dias na terra e não ser ligado a Jesus Cristo, infeliz homem e mulher que você é, porque jamais viveu de verdade. Ele diz assim: todo o que vive
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, é uma vida que tem início e jamais fim. E todo esse que tem essa vida, todo esse que creu e passou a viver eternamente, recebeu essa vida que é eterna, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ponto interessante para você entender aqui: toda vez, irmãos, que o verbo crer aparece nas Escrituras se referindo à salvação, ele sempre está no presente. Sempre. É sempre esse crer, indicando, é agora, nesse momento. Jesus está olhando para Marta e dizendo, é agora. Todo o que crê, todo o que nesse exato momento deposita confiança em mim, está ligado a mim, jamais morrerá eternamente. Dois conceitos estão presentes aqui, eu quero caminhar para o final. Vida eterna, que inicia quando você crê, e morte eterna, resultado de uma vida inteira sem Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu quero te aconselhar a fazer o seguinte: orar por todo aquele que você ama, pedindo para que Deus o alcance com um novo nascimento, para que Deus dê fé, para que a vida eterna seja estabelecida sobre eles, para que eles entrem definitivamente na eternidade com o Senhor. E eu finalizo com você da forma como Jesus finalizou o seu bate-papo com Marta. Depois de ele explicar o que é a verdadeira vida e o que é a verdadeira morte, ele pergunta para ela o seguinte: crês isto? Final do verso 26. Crês isto? Jesus leva Marta a pensar o seguinte: isso que eu disse para você faz sentido? Você confia que precisa estar ligado a mim, e se você estiver ligado a mim, você não provará da morte eterna? Você crê nisso? Você confia? Você deposita sua confiança nisso? Você se apega a essa verdade? Essa mesma confrontação, essa mesma exortação e questionamento é colocado diante de mim e de você nessa noite, meu irmão. Você é capaz de confiar? Você pode confiar que você precisa estar ligado a Jesus Cristo para que a morte para você seja apenas uma porta aberta para a eternidade, para uma eternidade de prazer e exaltação em Deus? Você pode crer nisso? Você pode se apegar a isso? Se isso fizer parte dos meus pensamentos, dos seus pensamentos, nós não temeremos a morte. Por isso que Jesus prepara desde a eternidade esse episódio com Lázaro, seu amigo, para que hoje você e eu pudéssemos aprender o que é a verdadeira morte. A verdadeira morte é você estar desligado de Jesus Cristo por toda a sua eternidade. O verso 27, ela confessa: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui a morte deixa de ser paralisadora para o cristão. A morte deixa de ser motivo de desespero total, porque certamente um dia você experimentará isso. Um dia você estará no lugar de Marta e Maria, ou no lugar de Lázaro. E o que deve incomodar o teu coração a partir de uma noite como essa é: quando você estiver no lugar de Marta e Maria, como estará a sua confiança em Deus? Quando alguém muito querido se for, quando alguém muito querido te deixar, será que você ainda será capaz de crer
que apesar da resposta da sua oração não ser o que você esperava, você ainda serve a um Deus que é soberano e que governa inclusive essa experiência de dor? E quando você estiver no lugar de Lázaro, o que será da sua vida? O que será da sua eternidade? Quando ao invés de você estar chorando por alguém que se foi, outros estarem chorando porque você se foi. Será que, como Paulo, você pode declarar assim: eu bem que agora gostaria de estar com Cristo, para mim seria melhor partir dessa vida e habitar com Ele, mas enquanto eu estiver aqui, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim o meu viver é uma vida continuamente ligada a Ele, dedicada a Ele. Ser dedicado a Cristo mostra que você está ligado a Ele. Será que nós poderíamos ou podemos fazer essa oração quando chegarmos próximo desse momento e dizer: a morte para mim é lucro? É uma porta aberta para que eu experimente agora do gozo eterno da presença do meu Salvador. A morte para mim é lucro. Eu finalizo com você, mostrando que através desse texto, Jesus muda o conceito de vida e morte. A verdadeira vida é você estando ligado a Ele, passando a sua eternidade ligado a Ele. Essa vida tem início quando você crê e jamais terá fim. A verdadeira morte é quando em nenhum dos momentos que você vive aqui você se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo e passa a eternidade distante dele, em um lugar onde Ele mesmo diz: haverá choro e ranger de dentes. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça e nesse instante levar o teu pensamento a Deus em oração.